7h09, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95 para conversar agora com Maria Dolores de Araújo Vicente, pesquisadora que defendeu o seu mestrado o tema Os Sertões e o MEB, o processo de civilizar o homem sertanejo através do trabalho educativo do MEB, Sistema Caicó, no intervalo de 1963 a 1974. Inclusive, ela apresentou o seu mestrado, né? A defesa do mestrado, no último dia 29 de novembro, através do YouTube, né? Mas ela vai explicar detalhes aqui para os ouvintes do nosso Panorama 95. A pesquisa teve como objetivo analisar o processo em civilizar o homem sertanejo através do processo educativo realizado pelo Movimento de Educação de Base. Dolores, parabéns inicialmente aí pelo sucesso do seu mestrado, né? E queria que você resumisse um pouco aí do início, de como surgiu a ideia. Bom dia, Dolores. Bom dia, Marcos. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos os ouvintes, né, do Panorama 95. Primeiro, agradecer, Marcos, pelo espaço. Eu creio que é importante, né, dar visibilidade e conhecimento à população em relação ao processo das pesquisas que estão sendo realizadas e as que já foram concluídas, né, aqui junto à nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em especial ao mestrado em História dos Sertões, né? Dizer que eu sou da segunda turma do mestrado, então já ocorreram muitas produções estão para vir, para serem apresentadas, no caso, e discussões sobre o nosso Seridó, sobre o Nordeste. Então, isso é muito importante, né, que seja difundido e que as pessoas, né, tomem o conhecimento em relação a tudo isso que está acontecendo. Você já tinha em mente defender esse tema dos sertões e da relação dos sertões e o MEB? Como é que surgiu? Na realidade, Marcos, eu entrei como aluna especial no mestrado em História dos Sertões no ano de 2019, na primeira turma, né? E aí, durante todo esse processo, foi apresentado, né, através da disciplina, algumas discussões, algumas temáticas, e surge o MEB, porque a minha orientadora, né, Juciene Andrade, ela já tem pesquisas, trabalhos voltados para o movimento de educação de base relacionados à saúde, né? A gente sabe que o movimento, né, que o MEB trabalha muito com essa questão de colocar para a população, colocou para a população, né, os cuidados com a sua saúde. Então, por que não pensar esse processo educativo no sentido dessa civilidade? Como o processo educativo do MEB conseguiu ou se colocou a proposta em civilizar esse homem rural do Seridó, né, do sertão do Seridó. Então, isso através do contato com a documentação, dizer que a gente tem uma documentação muito vasta sobre o MEB, no Labordoc, na Cáritas Diocesano, como aqui também no CDS, né? Então, MEB e Rádio Rural estão muito interligados, né? Até porque a Rádio Rural é inaugurada em maio de 63 e em outubro de 63 inicia-se os trabalhos do Movimento da Educação de Base, né? As aulas, né? Como se diz, as rádios escolas, né? Começam o seu trabalho, né, em 63. E o que é que você conseguiu descobrir, de repente, do que você nem tinha conhecimento sobre o MEB, o movimento do MEB? Bem, eu até coloquei, Marcos, na própria dissertação, no texto da dissertação, de que o MEB, ele é muito conhecido aqui na região do Seridó, e pessoas, né, que trabalharam, que tiveram esse vínculo com o movimento, foi algo tão importante que até são conhecidas pelo MEB, Chico do MEB, Lucinete do MEB, né? Então, dizer da importância desse movimento. Então, a partir daí, eu tive um acesso ao MEB, mais especificamente para o Chico do MEB, por conhecê-lo antes mesmo desse processo, de entrar mesmo na academia. E na academia, junto ao Labordoc, a gente visualizou toda uma documentação que é custodiada pelo laboratório, né, pelo
Labordoc, e com esse contato, vendo as grades da programação, né, que estão lá apresentadas, vendo toda uma documentação de programas que foram feitos, realizados, pesquisas que foram apresentadas, o olhar, né, das pessoas que eram do MEB, né, o MEB nacional, sobre o nosso espaço, Sertão, Seridó. Então, tudo isso foi chamando a atenção, e com a temática, né, do mestrado, de ter esse olhar sobre o que é o Nordeste, sobre o que é o espaço do Seridó, e foi voltado para isso, né, apresentar essa discussão. Entender se o movimento de educação de base proporcionou essa civilidade, né, desse homem seridoense, como também eu trabalho um conceito, né, que é de Paulo Freire, que é o processo de conscientização, que também é muito difundido, né, junto a toda a documentação do MEB, conscientizar esse homem rural. Como é conscientizar esse homem rural? Para que ele possa ter uma consciência de si, né, do seu modo de viver, do seu modo de agir em comunidade, e assim ter a possibilidade de mudar aquela situação onde ele vive, né? Para que o ouvinte tenha uma ideia, né, claro, guardar as devidas proporções, o MEB hoje seria, por exemplo, o ensino à distância, seria um... Ele inicia esse processo, né, de ensino à distância, porque foi através do rádio que muitas pessoas foram educadas, alfabetizadas, né? Então, assim, existe todo esse processo de educação pelas ondas do rádio. Não só... E também, Marcos Dantas, eu digo que o MEB é seridóense porque ele foi idealizado pelo Dom Eugênio, né? Então, assim, Dom Eugênio, à época, ele estava como secretário-geral da CNBB, e ele amadureceu essa proposta do ensino através do rádio, né? Então, todo esse processo, essa discussão, a apresentação desse trabalho, que a gente fala que o MEB foi e é uma ideia da Igreja Católica, né? Então, esse processo de educar através do rádio, ele vem, né, do Dom Eugênio, pela experiência também dele lá no movimento de Natal, na década de 50, né, onde ele inicia também essa educação através do rádio para as populações mais distantes, né, daquele espaço urbano. Então, isso é reflexo também do trabalho que o movimento realizou. Dolores, bom dia, parabéns pelo trabalho. Me permita até uma pergunta mais técnica, né? Algumas pessoas devem ter essa curiosidade, né? Que o mestrado ele se segue pós a graduação, né? Qual é hoje o percurso para quem deseja, a exemplo de você, ingressar no mestrado? Que passos ele deve seguir? Certo, Alexandre, muito boa a sua pergunta em relação a essa questão desse processo. Após a graduação, você tem a questão das pós-graduações, né? E o mestrado é uma pós. E aí ele é bem voltado para essa questão real do ensino, né, para que você possa estar preparado tecnicamente para estar ensinando em universidades, né? Então, é um processo seletivo, sim, né? Há um edital, todos os anos abre-se um edital, e quando eu participei, foram 5 etapas, né? E aí você apresenta primeiro um projeto de pesquisa, né? E esse processo sendo, como eu disse, sendo aceito, né? Dentro das linhas de pesquisas que o próprio mestrado oferece, e você está aí apto a realizar todo o processo. Dizer que é um período de 2 anos, né? 2 anos de estudo, de pesquisa, para a apresentação do trabalho final, que é a dissertação. O nosso ouvinte coloca o seguinte aqui: a professora Raimunda Chagas de Azevedo, falecida em 9 de julho de 2006, uma das pioneiras do MEB aqui em Caicó, nos anos 80. Inclusive, é nosso amigo Márcio, que é filho da professora... o Márcio é filho da professora Raimunda Chagas. Márcio, da Polícia Militar, é o filho da Raimunda Chagas, né? Isso é muito bom, Marcos. Perceber a memória do MEB junto às pessoas é fundamental. Eu digo muito que é uma proposta até para o doutorado, é levar essas vozes, né, as vozes das pessoas que participaram, né, que foram atuantes junto ao movimento da educação de base.
Falando de MEB, lembra o nosso amigo José de Góes, lá de Currais Novas, que trabalhou por muitos anos aqui em Caicó. Quem manda aqui a mensagem é o Erisvaldo. Você vê que as pessoas vão identificando, né? Isso, exatamente. Porque o MEB, ele não só, como eu disse, o sistema MEB Caicó, ele esteve presente na sede, né, que é Caicó, mas atinge vários outros municípios, como Jucurutu, Cruzeta, né, Serra Negra, as comunidades rurais do município de Caicó. Então, muita gente aí conheceu, né, conhece alguém, ou participou, né, ou já ouviu falar dessa educação, né, através do MEB. Tem um áudio aqui chegando aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, meu grande amigo Marcos Dantas. Eu adorava quando existia o MEB em Caicó. Quando eu era solteira, há 38 anos, há uns 40 anos atrás, eu fazia parte de um clube de jovem, um grupo de jovem do MEB, lá no Castelo. Quem era monitora desse grupo de jovem era Manaú, Graça. Faziam parte Edna, Chico, muita gente de Góis. Era muito bom, a gente fazia excursão para Santana do Seridó, para os sítios Bom Jesus, participava de jogos, de encontro. Era muito bom, Marco, nesse tempo, não existia tanta perdição. Os jovens tinham em que se ocupar, esse clube de jovens, esse grupo de jovens, era muito bom. Se voltar, é bom demais, homem. Deus abençoe. Edna de Deto Damásio, era uma coisa maravilhosa. Parabéns se voltarem o MEB. Um abraço, Neta. Inclusive eu me encontrei esses dias com Edna Damásio, lá na Casa do Artesão. Um abraço para Edna e para o seu esposo Neto Damásio, que inclusive foi um famosíssimo locutor aqui do Sistema Rural de Comunicação. Acho que o Neto atuava no jornalismo, no jornalismo da antiga Rádio Rural. Um abraço para Neto. Tá ouvindo a gente lá em Natal, inclusive, viu? Não sei se a Edna está na escuta aqui, mas... E a Edna lembrava, Marcos, eu fui do MEB também. E a Edna foi coordenadora. É? Ela foi coordenadora de uma das equipes aqui do MEB, se chama Caicó. Fala como é o nome da ouvinte? Neta. Ah, Neta, muito bom ouvir seu relato e dizer que essa questão dos clubes de jovens, dos clubes de mães, né? Isso eu coloco também no trabalho, porque existia uma forma também da animação popular que o MEB trabalhou, que era justamente encontrar lideranças nas comunidades, né? E que esse líder que era escolhido, né? Era aquele que iria fazer o movimento, ia trazer as pessoas, né? Para participarem desses clubes de mães, desses clubes de jovens, até mesmo a questão do esporte, né? Times aí de futebol, para que toda essa... ocorresse um envolvimento, né, de um modo mais global, no sentido de trabalhar esse ser humano, né, de trabalhar essa pessoa. Então, o MEB se preocupava também com isso. E com a animação popular, o MEB estava apenas como assessor, ele estava ali assessorando todo o trabalho, né? O líder ali da comunidade ia ser a pessoa de referência na busca das pessoas, como também no desenvolvimento desse trabalho. Então, eu acho que é por isso que permanece ainda muito essa memória, muito latente, assim, dos trabalhos que o MEB realizou aqui no Seridó. Abraçar aqui o professor do IFRN, Carlos Eugênio, manda aqui uma mensagem, parabéns pelo trabalho sobre o MEB. Participamos dessa história a partir da ligação dos famosos grupos de jovens. Vivi ali na antiga sede da Rádio Rural, vivíamos imersos nesse trabalho, Chico, Gracinha, Raimunda, Chagas, Nalva e outros. Não esqueçamos, importantíssimo, do saudoso Monsenhor Técio. Sim, Padre Técio, né? Então ele foi fundamental porque ele... Quando chega a 64, a rádio é inaugurada em 63, e a época da ditadura militar, né, o MEB trabalhava muito com questões voltadas para a política, politizar esse homem rural. Tanto que vários sindicatos, né, surgiram através do trabalho educativo do movimento de educação do MEB, e as pessoas às vezes até se questionam como o sistema MEB Caicó durou ou passou,
né, conseguiu passar por esse processo, né, de ditadura militar, porque focava muito nessa conscientização, nessa percepção do homem como um ser ativo e atuante na busca dos seus direitos, né, na percepção de que ali ele era o agente da mudança, né? O ouvinte aqui coloca também registrar a saudosa professora Lucinete Costa, que sempre se dedicou à educação de base, e a professora Liz Araújo, né? Isso. Lucinete, eu tive por algumas vezes a alegria, né, de entrevistar a Lucinete em saudosa memória, né? E ela se emocionava quando falava do MEB. Lucinete, assim, eu, como se diz, eu fico também emocionada em falar em Lucinete, porque quando ela falava do MEB, a gente sentia o amor, transbordava o amor dela em relação ao que ela realizou. E eu conversei com ela, Marcos, alguns momentos sobre esse trabalho, né? Mas, infelizmente, as coisas acontecem e ela se foi e deixou o seu legado, né? Com certeza. E, para fechar, tem mais um áudio aqui. Bom dia, pessoal aí da FM Caicó. Eu também fui professora do MEB, na Escola Silvino Bezerra, no município de Florânia. Eu lembro muito que tinha até quando era para explicar o conteúdo, tinha uma cabritinha. Agora eu esqueci o nome da cabritinha. Era um trabalho muito bom, principalmente nas séries iniciais do ensino fundamental. Eu acho que foi por volta dos anos 72, 73, por aí. Trabalhei através do MEB. Depois veio o projeto Saci. A gente trabalhava com as aulas pelo rádio. Eu sou Maria Aparecida Lúcio Fagundes. Já me encontro aposentada, mas trabalhei. Lembro demais que nós trabalhamos com o MEB. Um abraço, Maria Aparecida. Que bom ouvir isso, né? Isso. Dolores, e quem quiser conhecer a sua tese, a sua defesa e mestrado, como é que faz? Marcos, nós estamos em um processo de depósito, né? E depois da defesa tem todo um processo de observações feitas pelos examinadores. E aí vamos realizar esse depósito da dissertação e a busca pelo portal, né, do programa do mestrado em História de Sertões. E com certeza após esse depósito ela vai estar lá para consultas, né? E que futuros pesquisadores também sobre o movimento da educação de base apareçam, queiram pesquisar sobre esse movimento tão importante. Olha aí, a memória viva, né? A memória latente aí das pessoas em relação ao trabalho realizado pelo MEB. Parabéns, e se encerra por aqui essa sua trajetória sobre o MEB, ou você pensa em partir para outros eventos, quem sabe, o que é que você projeta aí de consequências desse seu trabalho? Sim, Marcos, eu até falei também lá no Dia da Defesa o quão é importante ser incentivadora e apoiadora no sentido da mulher pesquisadora, né? Mulher mãe, trabalhadora, dizer que não é fácil ser pesquisadora diante dessas condições, porque você abdica de muitas coisas, mas que é a realização de um sonho. E eu sou muito sonhadora, né? De que o sonho me movimenta. Então, deixar de sonhar para mim é só quando eu deixar de existir. Então, o sonho agora, fecha-se um ciclo para se abrir outras portas, será o doutorado e com certeza levar, como eu falei anteriormente, essas vozes, né, essa memória ainda viva sobre o movimento da educação de base. Ok, parabéns, viu? Obrigada, Marcos. 7h28, conversamos com Dolores, né, ela que defendeu na sua tese de mestrado, né, um tema muito importante que, inclusive, despertou aí um saudosismo dos nossos ouvintes, né? Os sertões e o MEB, o processo de civilizar o homem sertanejo através do trabalho educativo do MEB, Sistema Caicó. Defesa de mestrado da Maria Dolores Araújo Vicente. Eu volto já para conversar com o Dr. Robson Góes aqui no quadro Check-up no Rádio. Já tem pergunta aqui para o Dr. Robson, daqui a pouco ele vai responder aqui para os ouvintes do nosso Panorama 95. Marcos Dantas. A segurança da família está em primeiro lugar. Faça seguro, é mais... Realize
Realize seus sonhos com a J. Jorge Corretora. Agora você pode adquirir seu imóvel e seu automóvel sem pagar juros. Ligue 8434214000, 849-9962-1243. O Grupo Ligue Zarp está em festa com os seus 40 anos e preparou super ofertas para você economizar. Ovos vermelhos Filadélfia com 15 unidades, R$ 9,99. Peito de frango lar quilo, R$ 10,99. Óleo de soja soia 900 ml, R$ 8,49. Arroz parbolizado urbano 1 quilo, R$ 3,98. Queijo mussarela Sertão Chucurutu quilo, R$ 36,99. Já são 30 clientes contemplados com a promoção dos 40 anos do Grupo Ligue Zarp. E o próximo pode ser você. Ligue Zarp Supermercados, construindo uma história de sucesso com você. Dr. Belísio Neto, médico geriatra, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especialista em geriatria pela PUC do Rio Grande do Sul e título de especialista pela Sociedade Brasileira de Geriatria. Atende pacientes com esquecimento, tristeza, falta de apetite, quedas, Alzheimer, Parkinson, uso de muitos medicamentos, perda de sono, dores crônicas e acompanhamento individualizado da saúde do idoso. Envelhecer com saúde é uma opção. Dr. Belísio Neto, médico geriatra, com atendimento na Clínica Santé, Rua Joaquim Gregório 130, Pinedo, Caicó, na Rua da UFRN. Agende sua consulta pelos fones